Saúde os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, nós estamos felizes, mais uma vez na presença do Senhor. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Quero pedir para o irmão, se puder deixar o versículo para a gente, de vez em quando, dar uma olhadinha nele. Eu agradeço, tá, irmãos? Muito bem, irmãos, é uma alegria poder assentar, estar mais uma vez para trazer aqui a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é ela que nos enriquece, é ela que nos dá força, é ela que nos dá graça para podermos dizer que somos vencedores. Ninguém conseguiria vencer se não fosse através da palavra. A ferramenta do cristão para vencer as dificuldades, vencer os momentos terríveis, é a palavra. Veja bem, Jesus, quando ele encontrou com o diabo, ele não proferiu nenhuma condenação para o diabo. Ele só usou a palavra. Irmão, é tão bom quando nós temos a palavra no coração e que nós possamos ou podemos usar ela como uma arma, e é uma arma poderosa. Sem a palavra, irmão, nós não conseguiríamos ter vitória. Sem palavra, não conseguimos também ter santidade na nossa vida. Eu sempre digo e sempre afirmo, a leitura da palavra de Deus, através dela nós somos santificados. Alguém pode perguntar para mim, mas pastor, e a oração? A oração, ela é necessária, mas a oração não é para a santificação. A oração é para o nosso fortalecimento espiritual, porque estamos falando com o Pai. E conversar com o Pai é importante, é bom para a nossa vida. Porque qual o pai que não gosta de falar com o filho e ver o que o filho precisa, né? Mas quando se fala de santidade, irmãos, temos que ler a Bíblia Sagrada. Portanto, eu já falei e reafirmo, se não lermos a palavra, a Bíblia Sagrada, a nossa vida fica um pouco distante da santificação. Porque é na palavra que nós aprendemos a ser santo. É na palavra que nós aprendemos a respeitar um ao outro. É na palavra que nós aprendemos a amar um ao outro. É na palavra que nós aprendemos a ter sinceridade. É na palavra que eu aprendo o que é pecado, o que não é pecado. Então, irmãos, é na Bíblia. Não tem outro lugar para nós encontrar. Então, quando nós estamos lendo e vendo que isto aqui é contra isso que eu estou fazendo ou cometendo, é contra a palavra, eu olho para a palavra, eu deixo aquilo de lado, eu começo a santificar a minha vida. Amém? Irmãos, olhando para este versículo que nós lemos, nós temos algo importante ali. Olha lá, assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria, o que eles tinham? Paz. Tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha quantas partes este versículo nos traz, irmão. Primeiro, a igreja tinha paz. Bom, não adianta eu querer um crescimento de uma igreja edificada, se eu não tiver paz. O salmista ele disse, em paz eu deitarei e dormirei. Por quê? Uma pessoa que deita não tendo paz, ele não consegue adormecer, ele não consegue descansar. Olha bem, isso falando no lado físico. Mas quando nós olhamos para a igreja, olha lá, a igreja tinha paz. Irmão, quando nós olhamos para a nossa igreja de hoje, ou olhamos lá na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos,
nós vemos que a igreja atual, nós ficamos até impressionados quanto nós estamos distanciando da igreja primitiva. Estamos. A igreja primitiva, irmão, era uma igreja que orava, que buscava Deus. Exemplo dos dias em que foram buscar a promessa, que for lá em Jerusalém, quando Jesus disse, né, para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Após Jesus ser assunto ao céu, o que os discípulos fizeram? O que 500 irmãos fizeram? Foram para o cenáculo orar. E ficaram lá. Claro que não todos. De 500, 380 desistiram de ficar lá. Irmão, a oração, a busca de poder, não é todos que têm coragem, que têm ânimos para enfrentar a busca de poder. Às vezes nós oramos aí, chegamos na igreja, oramos pouco, às vezes em casa muito pouco, às vezes até nada. Então isso nos traz o quê? Uma distância do que era a igreja primitiva. E às vezes muitos de nós ficamos olhando para a igreja do passado, e somente olhar, irmão, não resolve. Eu olhar o que eu era no passado. Então, em vez de eu olhar a igreja do passado, eu estou olhando para mim porque eu fazia parte da igreja, porque já não sou tão criança assim. Mas muitas vezes nós ficamos lembrando, a igreja antes era assim. Irmão, se a igreja mudou, eu não preciso mudar, eu acompanho aquele ritmo que eu tinha de adoração. Eu só devo proibir eu de ficar falando para os outros. A igreja era diferente, eu fico falando e puxando algo da igreja para cá, ver se eu consigo mudar o irmão ou a irmã. Irmão, ninguém muda por palavra minha. Você só vai mudar se ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar eu, mas as minhas palavras não mudam ninguém. Posso falar a noite inteira, falar o dia inteiro, falar que a igreja era assim, que era daquele jeito, eu não mudo nada. Mas quando eu indico a palavra de Deus para os irmãos, esta tem poder de mudar a minha vida. Toda mudança tem que vir através da palavra. A igreja primitiva, com todas as lutas, perseguições que enfrentava, podia sempre dizer que tinha paz. Olha aí, porque crescia. Irmãos, se nós olhar no capítulo 8 ali, do livro de Atos, nós vamos encontrar algo ali que parece difícil até de entender. Logo após a morte de Estevão, que foi morto, apedrejado, foi o primeiro mártir, né, do Novo Testamento, nós vamos ver ele sendo apedrejado e Paulo consentiu na morte dele. E o que Paulo fazia com os crentes daquela época? Amarrava eles em corda e saíam arrastando pelo chão, batiam. E os crentes então se dispersaram. Mas irmãos, eles dispersaram, mas saíram, em vez de reclamar da situação, eles pregavam o evangelho. E aquela pregação, sabe o que acontecia? Jesus começava a salvar, começava a operar milagre. Irmãos, diferente de nós hoje, não estamos distanciados? Se nós vemos uma perseguiçãozinha na igreja, a primeira coisa que eu faço é ir para outro lugar, procurando paz lá. Mas irmão, a paz eu não acho na igreja, eu não acho na placa da igreja, eu não acho na casa de um irmão, não. Eu posso até encontrar um irmão, orar com ele, e através da oração eu encontrar a paz. Mas a paz eu só vou encontrar em Cristo Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ninguém encontra paz se não for no príncipe da paz. Não adianta, o dinheiro não traz paz, festa não traz paz, nada disso. Tem pessoas hoje jogando fortes em jogos que tem por aí, porque hoje tem tantos jogos para você jogar, loteria não sei do que, tantos jogos que eu nem lembro de jogos tanto que tem por aí, e a pessoa procurando ter paz ali. Mas às vezes se alguém consegue ganhar, em vez de ele ter paz, ele perde a paz, porque dinheiro não traz paz. O que traz a paz para nós é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja tendo paz, quando nós olhamos nessa paz, nós precisamos ter paz vertical, paz horizontal. Primeiro lugar, irmão, eu preciso ter paz comigo mesmo. Se eu não tiver paz comigo mesmo, dificilmente terei paz com os irmãos. Mas quando nós falamos da paz vertical, horizontal, o que acontece? Eu preciso ter paz em primeiro lugar com Deus.
Primeiro, eu e Deus. Se eu tenho paz com Deus, irmão, eu vou deitar e dormir sossegado, não vou falar contra ninguém, porque, irmão, hoje nós temos uma maneira de comentar a vida das pessoas sem olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia não ensina nunca é nosso comentário, é o comentar a sua vida, pelo menos, principalmente nos negócios, no lado negativo. Quando é o lado positivo, até pode ajudar, mas quando é o negativo, não é bom. Então, eu acabo perdendo a paz com isto. Então, a igreja primitiva, na época, irmão, ela era uma igreja que tinha paz mesmo em meio às perseguições. Como eu disse, o capítulo 8, eles eram jogados lá, apanhavam, mas a igreja continua crescendo. A igreja nunca teve um crescimento tão grande como foi lá no começo, lá da igreja primitiva, nunca. A igreja nunca cresceu tanto. E engraçado, irmão, eles não tinham microfone, eles não tinham TV para pregar, eles não tinham rádio, eles tinham talvez cavalo, talvez carros, e pregava na garganta. Mas, irmão, sabe o que faz isso? A gente ir pregar o evangelho e anunciar o evangelho? Tendo paz. Essa paz que nós temos vai nascer dentro de nós um amor pelas almas. Porque quando eu não tenho paz, eu fico discutindo comigo mesmo. Ah, mas lá na igreja é isso, eu só vejo defeito quando eu não tenho paz. Se eu olhar para o irmão Robson e começar a ver defeito nele, se ele olhar em mim, ele vai ver defeito, e vai mesmo, né, irmão Robson? Porque eu tenho defeito, todo vai ver. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos nada que tem de erro nele, não vemos defeito, mas vemos um Cristo que nos ama. Eu estava orando ali, perguntando e pensando, por que Deus me amou? Não sei, Ele me amou porque Ele ama. Tanto de erro que eu cometo, tanto de erro que eu cometi, que eu fiz, que eu faço, e Ele continua me amando. Ele continua me amando. E eu servindo a Ele, Ele tem me dado paz. Irmãos, o mundo aí fora não tem paz. Eles estão procurando paz nas drogas. Por exemplo, na madrugada de domingo, eu terminou o culto, eu fui trabalhar um pouco, e lá pela 1h10 da manhã, eu ainda estava trabalhando, encontrei uma menina que chamou o aplicativo, eu fui levar ela, ela disse, olha, eu vou aqui em tal lugar, mas é um bate e volta, estou voltando. Daí eu vi que ela estava indo buscar alguma coisa que não era lícito. Daí comecei a conversar com ela, o que ela pretendia da vida dela, o que ela pensava para o futuro dela. Ela disse, o meu futuro é a morte. Olha, irmão, comecei a pregar para ela. Falei para ela que eu era pastor, que eu anunciava o evangelho, e ela, ai meu Deus, aonde que eu fui cair? Logo na mão de um pastor. Eu falei, não, Deus me pôs aqui porque eu vou orar por você, minha filha. Você precisa de Jesus. Fui lá até onde ela foi, chegou lá, ela comprou a droga que ela queria, eu não sei o que é, e eu trouxe ela, levei ela de volta para a casa dela, 1h30 da manhã, de domingo para segunda. Após o culto eu fui trabalhar um pouco, mas tive a oportunidade de falar para ela sair desta vida, porque o final dela será a morte ou até indo para a cadeia. É isto que o mundo tem, irmãos. Agora o que nós precisamos? De buscar a paz que é Cristo, para nós anunciar o evangelho para o mundo. Ela olhou para mim e disse, palavras diferentes eu estou ouvindo. Alguém me pega, já andei em outros aplicativos, as pessoas me pegam, ele quer me levar para o lado errado, para o lado sensual, para isso, para aquilo, com conversas erradas, mas o Senhor está falando algo para mim. Quando eu cheguei que deixei ela desceu do carro e saiu soluçando. Sabe por quê, irmão? Não é porque eu sei falar, é porque eu tenho poder, não. É porque a palavra de Deus, ela tem poder e ela transforma o homem no que ele tiver problema, a palavra de Deus. Então, irmão, nós temos que ter paz, em primeiro lugar. Sem paz ninguém prega. Por exemplo, se o irmão não tem paz em casa, como é que vai pregar lá fora? Se ele deixa uma casa cheia de problema. Se a irmã não tem paz em casa, como é que vai pregar a palavra se está faltando o mais importante que é a paz? Se o esposo com a esposa vive uma vida de discussão, uma vida se atrapalhando um com o outro, como que vai pregar? Está faltando paz. Mas a igreja ali, irmão, em Jerusalém, ali, a igreja primitiva crescia porque tinham paz. Olha aí, a paz é essencial. Não estou dizendo que o esposo e a esposa não pode uma hora ter uma dificuldadezinha, não. Mas
precisa procurar a paz e resolver o mais rápido possível. Não pode deixar nunca o inimigo encher o coração. Jesus disse em Mateus capítulo 6, 21, ele disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Qual que é o nosso tesouro, irmão? É dinheiro? Não. O nosso tesouro é Jesus Cristo. Aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se Cristo é o nosso tesouro, o nosso coração está nele. E a Bíblia diz que a boca fala o que tem em abundância no coração. Então, se o meu coração, o meu tesouro é Cristo, o meu coração está cheio desse tesouro. E daí o meu coração estando cheio desse tesouro, a boca vai falar o que está aqui dentro. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos anunciar as boas novas. Veja bem, Pedro, antes de Cristo ter aquele encontro com ele, logo após a morte, o que aconteceu? Pedro tinha medo. Quando Jesus foi preso, ele negou Jesus algumas vezes, 3 vezes. Mas depois que Jesus morreu e Pedro foi lá para o cenáculo, irmão, o que ele foi fazer? Orar. Ele recebeu a palavra de Cristo, ele se santificou. Ele foi para a oração. Lá na oração ele recebeu o poder. Depois nós vamos ver logo na frente ele dizendo para as pessoas, pregando, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram. Ele falou com tanta autoridade para os homens, para os moradores, para os habitantes da época ali, que nem parecia aquele Pedro que negou. Sabe por quê? Porque ele foi no cenáculo. E lá ele recebeu o quê? A promessa. Lá ele recebeu o poder. Então, irmão, nós podemos pensar, olha aí, a palavra, a paz, Então nós falamos de coisas importantes da nossa vida. Palavra e oração. A Bíblia diz lá em Atos 5:42, olha o que a Bíblia diz. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Eles estavam em torno das Escrituras, irmão. Nós precisamos estar aqui, olha, baseado aqui. Qual que é a sua base, irmão Julian? A palavra de Deus. A coisa mais rica que tem para o cristão, irmão, é poder anunciar a palavra. E olha o que eles faziam lá, estavam em torno da palavra, eles perseveravam, eles buscavam todos os dias, eles se uniam para orar e aprender a palavra de Deus. Então, irmão, nós vamos lá. A palavra em primeiro lugar, a oração, A palavra tem que estar na nossa vida em primeiro lugar, acompanhada da oração. O que diz o versículo 42 e 43 do capítulo 2 de Atos? E perseveravam na oração e no partir do pão. Irmão, hoje está difícil de perseverar na oração. Eu até quero dizer, a igreja primitiva, eles reuniam para orar e oravam mesmo, E eles criam verdadeiramente na palavra de Deus. Então, irmão, por isso que Deus faz. Então, nós temos aí, irmão, esta parte importante, a palavra. Ninguém vai pregar a palavra se não tiver conhecimento. Uma pessoa, para ser professor numa escola acadêmica aí, ele tem que se formar, ele tem que fazer um curso de pedagogia, não tem? Ele não tem que ter uma formação, depois ele tem que passar por um curso. A única coisa no Brasil que não precisa ter curso nenhum é para ser político. Qualquer um na vida é político. Mas qualquer outra função dentro do Brasil tem que fazer um concurso, tem que passar. Pergunta para o irmão Robson, o tanto de concurso que ele fez para estar onde ele está hoje, irmão Robson? Foi fácil? Não foi. Teve que ir atrás. Irmão, para nós ensinar a palavra de Deus para o pecador que está aí, nós precisamos, no mínimo, sermos participantes da escola dominical. Temos que participar, irmão, ter conhecimento da palavra de Deus, os cultos de ensino, aprender a palavra. Como que eu vou ensinar algo que eu não sei? Então, eu tenho que buscar na palavra do Senhor conhecimento para poder ensinar. Então, em primeiro lugar, eles perseveravam na oração. Outra coisa que eles tinham em comum era anunciar a palavra. Atos capítulo 4, versículo 20, diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Então, irmão, além de conhecer a palavra, eles tinham um objetivo em comum, que era pregar o evangelho. Todos eram missionários, pregadores da palavra de Deus. Mas hoje, irmão, às vezes nós buscamos um título aí. Ah, está aqui o missionário. Irmão, missionário é aquele que leva a palavra de Deus. Não precisa unção. Eu vejo pessoa passando óleo aí, dizendo, você está sendo ungido, é missionário. Irmão, não precisa de óleo, você já é ungido a ser um missionário. Missionário é aquele que leva a palavra de Deus. Então a igreja aqui, se nós for falar que todos têm uma missão. E qual é a sua missão, irmão? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? É anunciar o evangelho de Cristo. Aí, irmão, eu tenho paz. Eu vou anunciar o evangelho de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias vai ter que fazer uma igreja maior, né? Temos que fazer, porque a igreja começa a crescer, irmão. A igreja cresce assim. Nada cresce se não for anunciado. Agora, às vezes, o que acontece que a gente percebe hoje? Pessoas que, ao terminar o culto, vai embora, reclama disso, reclama daquilo na presença dos filhos. Daqui um pouco ele não consegue fazer a igreja crescer, ainda começa a perder os filhos de dentro da igreja. Irmão, nós temos que vir para a igreja e sair alegre, glorificando a Deus e dizer: o culto foi uma bênção. Eu tenho um casal que possivelmente ele vai estar aqui domingo, trabalhando, né, nesse aplicativo. Eu tenho empregado para várias pessoas. Se eu falar para os irmãos que eu já parei o carro diversas vezes, que a pessoa começava a chorar dentro do carro para orar pelas pessoas, pregando a palavra. Um dia eu peguei uma senhora lá no Santo Amaro, em Cambé, vim trazer ela aqui no Eucalipto, ela e duas crianças. Começamos a conversar, logo eu percebi que as coisas não estavam bem para ela. Ela estava se separando do esposo. E eu comecei a pregar para ela, falar para ela que às vezes um perdão resolveria o problema dela. Ela teve dificuldade de me responder. Teve uma hora que eu falei: a senhora quer uma oração? Eu oro para a senhora depois. Ela falou: não pode parar o carro. Que eu parei, encostei e orei por ela. Irmão, o povo aí fora estão precisando de oração, irmão. Estão precisando da palavra de Deus. E nós às vezes estamos calados. Me lembro também, esses dias peguei um casal lá naqueles condomínios, lá atrás do shopping Catuaí. Para você entrar lá, você tem que deixar número de identidade, tem que, olha, é um cadastro para entrar dentro daquele condomínio. Quando você entra lá, parece que você está num céu de tão bonito que é aqueles condomínios. Peguei um casal lá. Olhei o casal, um sentou na frente e outro atrás. Logo eu já percebi que um começou a dar patada um no outro. A mulher perguntou: não sei, ela já respondeu mal. Daí eu entrei com o evangelho. Fui pregando, levei isso para o aeroporto, estava indo viajar. Quando chegamos no aeroporto, pessoas ricas que têm dinheiro, depois descobri que o homem tem até fazenda, tudo. O homem tem dinheiro. Mas, irmão, o dinheiro não satisfaz, não. O dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz alegria. O que traz alegria, se nós perguntar aqui quem tem dinheiro sobrando aqui, é capaz que ninguém tem dinheiro sobrando aqui. Mas quem tem tristeza aqui, ninguém tem tristeza, porque está em Cristo Jesus, porque a nossa alegria é Cristo. Preguei para este casal. Falei para eles que eles precisam aceitar Jesus como Salvador, que Jesus resolve o problema dele, e resolve mesmo, irmão. Nós temos que ter convicção, ter conhecimento da Bíblia. Eu citei a Bíblia para ele em diversos lugares, fui pregando. Esses dias ele me ligou, parece que antes de ontem ele me deu uma ligadinha, que as coisas estão melhorando, que aquela palavra mexeu com ele. Amém, irmão, amém. Convidei ele para vir na igreja, não sei se vem, mas convidamos. Então, irmão, nós temos que falar a palavra, temos a oportunidade de falar, vamos falar. Depois ele mandou lá para Uber uma mensagem sobre mim, dizendo: olha, é um ótimo motorista, papo nota 10. Papo nota 10. Colocou lá na mensagem dele, deixou papo nota 10. Mas o papo é nota 10 porque era meu? Não, o papo é nota 10 porque é do Senhor Jesus. Tudo que é 10 vem do Senhor, irmão. Tudo que é melhor vem do Senhor. Tudo que é grande vem do Senhor. De nós só sai coisa pequena. Mas quando nós estamos em Cristo, baseado na palavra de Deus, aí as coisas crescem.
Mas em primeiro lugar tem que ter paz. Se eu tiver paz, a igreja vai ser edificada. A igreja vai ser multiplicada. E eu pergunto, irmão, será que a igreja está multiplicando? Eu estou levando essa paz? Ou eu estou admirando? Muitas vezes, irmão, o homem é falho. Às vezes aquela pessoa que eu mais admiro, daqui um pouco, não acredito que esse camarada fez isso. Nossa, irmão, a Bíblia não manda eu olhar para quem fez isso, para aquele que deixou de servir a Deus, ou aquele que cometeu alguma coisa errada, não. A Bíblia diz que é para mim olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, da minha salvação, da minha vida. Então, irmãos, nós temos que ter Ele como exemplo. O homem, eu posso até ver no homem algumas coisas boas, mas eu posso também depois decepcionar. Então, irmãos, nós precisamos levar a Cristo, porque quem vem a Cristo não se decepciona de maneira nenhuma. Outra coisa, irmão, que nós vamos aprender: simplicidade. Os discípulos nunca pregaram, era uma mensagem simples. Olha o que está lá em Atos 3:6. O que Pedro falou para aquele coxo que estava na porta do templo? Não possuo nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno. Olha que simplicidade. Ele não foi pegar palavras pesadas, palavras com outro idioma. Ele não chegou com aquelas palavras não pisando alto, não. Ele chegou com a simplicidade e diz: olha, eu não tenho nada, mas eu não tenho ouro, não tenho prata, irmão Júlio, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. E este poder eu vou adquirir ele através da busca, através da oração, através da adoração a Deus. Olha Paulo lá dentro da cadeia, quando o carcereiro acordou lá, apavorado, queria se matar. Paulo olha assim: não, moço, não faz isso não, nós estamos aqui, para que se matar? Por que você vai se matar? Irmão, olha, eu vou falar a verdade, o tanto que Paulo e Silas tinham apanhado, se fosse outro, era perigoso dizer assim: deixa esse desgraçado morrer logo, olha o tanto que ele bateu em mim. Minha costa está vertendo sangue aqui, minha costa está correndo sangue. Mas Paulo, não, moço, não faz isso, isso é amor, irmão. Apanhou e não deixou o homem se matar. Daí o homem, quando viu isso ali, ficou: ô moço, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo, novamente, simplesinho: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Olha que coisa simples. Irmão, não precisa ter cursos grandes, não precisa ter conhecimento da Bíblia, só isso. Precisa conhecer a Bíblia para poder pregar a Bíblia, mas não precisa ter um curso teológico, não precisa ter um curso disso ou daquilo, não. É somente ter coragem, ter paz e ter coragem, ter paz com Deus, né? E com os homens, e ter a coragem de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e por final nos levará para o céu. Os assuntos, irmão, ali em Atos era discutido à luz da palavra de Deus. Não era feito nada às escondidas. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração. Por quê? Porque começou, as mulheres, as viúvas, começou a ficar em dificuldade, né? Dos helenistas, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram o quê? A comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. 7 homens de boa reputação. Boa reputação é uma das coisas. Não adianta, às vezes, eu colocar uma senhora dentro do meu carro, olhar pelo lado sensual ou pela vida dela e falar algumas palavras indelicadas e depois querer pregar Jesus. As primeiras palavras entopem as últimas que eu vou falar. Ou as últimas vão encobrir as primeiras. Então eu tenho que ter cuidado, ter primeiro testemunho, mostrar que eu sou cristão. Ontem uma senhora vindo do centro para cá, aqui do lado de baixo, aqui perto do Ouro Verde. Ela olhou e perguntou: o senhor é crente? Eu falei: sou, graças a Deus. Falei: por quê? Ela falou: não, estou percebendo o seu jeito. Irmão, o seu jeito de cristão, a pessoa percebe logo. Eu lembro
quando eu trabalhava na empresa de ônibus, era cobrador. Um dia veio uma senhora, não sei de que cidade, e ela e o filho dela. Ela olhou para mim e disse: o senhor é crente, né? E eu falei: por quê? Não, porque eu estou vendo nos seus olhos a sua maneira de crente. Falei: graças a Deus. Irmão, já pensou? Dentro de um lugar que muitas pessoas até murmuram, mas fala que você é cristão, sabe por quê? Porque a glória de Cristo tem que resplandecer na minha vida. Não é eu ser o que quero ser, mas é Cristo na minha vida. Quando Cristo está em mim, o povo que está lá fora está vendo Jesus na minha vida, está vendo Jesus na sua vida, e daí a palavra de Deus vai ter o quê? Poder quando você vai falar, porque você buscou em oração, você está mostrando ser aquele cristão que precisa ser. E eles escolheram, então, 7 homens de boa reputação. Depois, cheio do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha aí, eles vão servir à mesa, mas eu e você que somos ministros, nós que somos ministros, nós vamos continuar perseverando na oração e na pregação do Evangelho. Olha aí, irmão, o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado, né? Capítulo 16, versículos 6 e 7 do livro de Atos diz assim, que eles percorriam muitas regiões e eles eram muitas vezes até impedidos pelo Espírito Santo. Paulo teve lugar que ele queria ir, irmão Júlio. O Espírito Santo falou para ele: não vai não. E ele obedecia, ele não ia, porque não era a hora dele lá, tinha que terminar aqui, tinha que fazer a obra de Deus. Então, irmãos, nós temos que ser consultar o Espírito Santo para poder fazer algo para o Senhor. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é o fundamento da igreja. Agora, para isso eu tenho que ter paz, eu tenho que conhecer a Bíblia, para mim poder falar. Como que eu vou falar de algo? Eu me lembro quando eu era dirigente da mocidade ali no Jardim Santo Amaro. Um dia eu apanhei de mim mesmo, né? Cheguei num senhor, fui entregar um folheto para ele, perguntou para mim: o que diz esse folheto? Eu não tinha lido o folheto, não sabia. Daí o dia eu reuni os jovens, falei: jovem, vamos ler o folheto antes de nós sair para evangelizar? Aí lemos o folheto. Se alguém perguntar para você o que é esse folheto, você vai falar o conteúdo que está nesse folheto. Porque, irmão, como que eu vou andar com a Bíblia e não sei o que está escrito aqui dentro? O que está escrito aí? O que você pode ler para mim agora? Eu estou passando aqui por um momento de dificuldade. Minha esposa quer largar de mim, meu esposo quer largar de mim. O que você lê na Bíblia? Você tem que ir para a Bíblia e ter a resposta, porque o pecador, ele faz isto. Eu me lembro, irmão, quando nós pregamos num dia ali no Jardim Toque, eu comecei a dirigir aquela igreja e fomos evangelizar durante o dia, eu e os jovens e mais alguns obreiros. Teve uma casa que nós batemos palma, o senhor lá: o que vocês querem? Falei: nós queremos ser amigo do senhor. Mas amigo meu, eu estou quase passando fome, eu estou desempregado. Eu olhei para ele e falei assim: mas é isto? Quem sabe o senhor arrumou um amigo, amanhã o senhor arrumou um emprego. O nome dele era Lauro. Daí ele começou a conversar. Eu falei: não, se eu for teu amigo, amanhã eu posso arrumar um emprego para você. Daí ele veio até o portão, conversou meio sem vontade, né? Daí no outro dia passou um rapaz lá, um senhor de uma empresa, precisava de um porteiro. Falou se eu conhecia alguém. Eu falei: eu conheço o senhor. Lembrei dele. Fui lá na casa dele à tarde, da segunda-feira. Seu Lauro, olha, o senhor agora é meu amigo, não é? Isso. Falei: arrumei um emprego para o senhor disse que está desempregado, está quase passando fome, então o senhor tem um emprego agora, vai lá amanhã cedo. Ele foi e está empregado. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus salvou toda a família dele, ele não aceitou, ele ficou mal, a família dele inteirinha foi salva por Jesus Cristo. Mas foi eu, irmão? Não, é porque eu preguei uma palavra que tem poder. É porque eu preguei um Jesus que faz as coisas, não é eu que faço, mas é Ele. Eu preguei um Jesus que tem poder, e o poder não está em mim, o poder está na palavra. E a palavra, irmão, acontece, é só pregar. Eu sempre digo, irmão, que a palavra é como um leão. O leão precisa de alguém ajudar ele?
É só soltar ele que ele vai procurar o que comer, ele vai procurar, ele faz os prodígios dele. A palavra é assim, irmão, é só semear ela, é só anunciar ela, é só pregar, não precisa eu fazer nada, não precisa não, é só eu pregar que ela faz, porque o poder está na palavra. Bom, irmão, outra coisa que eles tinham ali era uma fé seguida de prática. Não adianta eu ter fé e não praticar aquilo que eu tenho fé. Eu creio na palavra, eu tenho fé em Deus, eu prego isso, eu tenho certeza que é assim que é certo, então eu tenho que praticar aquilo que eu creio, aquilo que é a minha fé. Então a fé era uma sequência, era uma consequência da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra, a nossa fé começa a crescer. Irmãos, e para encerrar ali que eu estava falando do seu lado, naquele dia, no domingo, nós tivemos um culto lá no Jardim Tóquio. Foi tão... Irmão, eu nunca vi algo assim, nunca tinha visto. E eu que preguei naquele domingo à noite da igreja, quando eu falei, quem quer aceitar Jesus? Olha, naquela noite, 7 pessoas aceitou Jesus. Sabe o que a mulher fez, irmão Joel? Ela começou a chorar, porque naquela época não sentavam as mulheres junto com os homens. As mulheres de um lado, os homens do outro. A igreja tinha esse conceito antes, esse costume. Ela saiu lá do lugar dela, chorando, foi lá, olha, irmão, como o poder de Deus, o poder da palavra, ela foi lá e pegou a mão do marido dela e falou, meu bem, olha como Deus falou conosco, vamos aceitar Jesus. Passou alguns meses, eu batizando ele nas águas. Olha, irmão, tremendo isto, mas o poder está na palavra, não é em mim não. Bom, a fé seguida de prática é interessante, nós precisamos dela. Romanos 10 e 17 é que diz que a fé vem pelo ouvir. Fé baseada numa experiência pessoal. Atos, capítulo 1, 3 e 4 diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Irmão, eu tenho que ter fé. Eles foram para lá, o cenáculo, crendo nesta palavra de Jesus. Vai lá para Jerusalém, fica lá. Eu me lembro de um pastor, que ele, no domingo à noite, disse que estava uma seca muito forte, e não chovia. E ele no domingo falou, irmão, terça-feira nós não vamos fazer outra coisa, nós só vamos orar para Jesus mandar chuva. Quando foi na terça-feira, uma menininha vem vindo para a igreja com um guarda-chuva, com a sombrinha. Alguém brincou com ela, olha, mas por que essa sombrinha? Não está chovendo? Não, nós vamos indo para a igreja orar para Deus mandar chuva. Irmão, a nossa fé tem que ter atitude. Não adianta eu falar que tenho fé, mas eu não demonstro essa fé em nada. Aquela menina foi para a igreja levando o guarda-chuva. E ela foi tão abençoada que ela voltou usando a sombrinha porque estava chovendo. Sabe por quê, irmão? Quando o povo de Deus ora com fé, buscando, Deus ouve e derrama a sua graça e o seu poder. É isso, irmão. Os discípulos foram com fé. Muitas das vezes nós pregamos a fé, mas não agimos com fé. Será? Será que vai acontecer isso mesmo? Fé transformadora. Atos 19, 18 a 20. A fé que transforma. O que acontecia lá? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, se queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmão, quando eu prego, o Espírito de Deus começa a operar. Se eu falo com fé, o Espírito de Deus vai operar. E o que vai acontecer? Esta palavra ela é poderosa, vai fazer a obra de Deus ser edificada e vai começar a se multiplicar. E depois que ela se multiplica, o que vai acontecer com o povo quando tem fé e tem oração? Vamos andar no temor do Senhor.
Vamos temer ao Senhor. Eu me lembro um dia que alguém brincando com um menino, eu estava próximo, perto, e ouvi. Daí ele falou, mas é isto? O outro falou, não, eu estou brincando com você, é mentira. Jesus não gosta de mentira, viu? E muitas das vezes nós usamos essa mentira dentro de casa, né? Para os nossos filhos. Eles aprendem às vezes a mentira. Não, o homem do saco, o bicho papão, o saci pererê. São coisas que nós falamos, nosso filho. Isso é coisa que não deve sair da boca de um cristão, a não ser a palavra de Deus. Porque nós estamos trazendo algo que não é. Os irmãos entenderam? E muitas vezes nós falamos isso. A criança está lá, o homem do saco está passando aí, eu vou dar ele para... Primeiro, não tem homem do saco, segundo, que se tivesse também não dava. Mas a gente fala isso para a criança se acomodar. Irmão, vamos ensinar a palavra para a criança, porque daí a criança vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, e depois vai ter fruto, vai se multiplicar, vai ter paz, e depois, quando vir qualquer coisa, seremos o quê? Consolado pelo Espírito Santo. Coisa mais gostosa, irmão. O Espírito Santo, ele realmente consola. Daqui a pouco eu estarei indo num velório de uma irmã que foi a primeira irmã que eu pastoreei, na primeira igreja que eu pastorei, ela congregava, morreu hoje. Daqui a pouco estou indo no velório dela. Irmão, a filha dela já mandou uma mensagem que eles querem que eu vá para lembrar. Olha aí, irmão, quantas vezes com essa irmã Cândida, lá do Jardim Tóquio, nós choramos junto, nós oramos junto, nós consagramos junto na igreja. Irmão, hoje partiu para a eternidade, mas vai deixar uma lembrança de uma mulher que servia a Deus. É isso. Então, irmão, a fé tem que ser comprometida também com o próximo. Atos 4, 32 a 35 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Fé. Uma fé comprometida, irmão. Olha o que eles faziam, vendiam o que ele tinha, ia lá e depositava no pé dos apóstolos. Por quê? É o que eu sempre digo, irmão. O salmista disse que ele já foi moço, ficou velho, e nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência era o pão. Uma vez eu trabalhava de vigilante do Banco do Estado do Paraná, que depois se tornou Itaú. Um dia um subgerente perguntou: você prega tanto esse Jesus, mas eu não vejo nenhum rico lá na tua igreja, não vejo nenhum ricão lá na tua igreja, um camarada que tem dinheiro. Olha, aqui tem camarada aqui que tem muito dinheiro aqui no banco. Tem algum aqui que é crente? Falei, verdade. Fiquei quieto. Depois nós estávamos indo, né, tinha um pedinte lá na rua. Eu olhei perto dele, fiz questão: que igreja é a tua? Pro mendigo. Ah, eu sou católico. Ele era muito católico, esse camarada, subgerente do banco, né? Eu falei, olha, rapaz, agora incrível, né? Lá na igreja não tem nenhum ricão, como você falou, mas também não tem um mendigo mendigando na rua, não. Porque todo lá tem pouco, mas o pouco dele eles repartem, e era o que faziam aqui, irmão. Igreja cresce assim, tendo paz, mas tendo uma fé comprometida com o próximo. Olha bem, um casal lá que não quis obedecer, não quis cumprir com o que foi tratado, o que aconteceu? Que foi o caso de Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Morreram. Por quê? Porque trataram uma coisa e não fizeram. Irmãos, nós estamos já encerrando, viu? Fé incondicional. Atos 14, 22 e 23, assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí, irmão, as tribulações são tantas, mas o que é o mais importante? Irmão, o que é mais importante? A tribulação? Não. O mais importante é entrar no reino de Deus. Quem tem esta fé que eu creio que todos têm, né? Que um dia nós deixaremos este mundo, deixaremos essa existência, deixaremos de estar aqui, mas estaremos sempre com o Senhor. É por isso, irmão, que eu devo anunciar.
Esses dias o pastor Tarsino perguntou para mim, irmão, se aquela mulher que vinha na igreja, não estou vendo ela mais. Domingo, nós falamos com ela, domingo ela estava aqui na igreja. Essa semana nós vamos fazer uma visita para ela, eu e minha esposa. Estava aqui chorando. Comuniquei com a irmã dela, ela entrou numa depressão terrível. Ela mora numa chácara lá depois do Maria Celina. Vamos estar lá orando por ela, irmão. É assim, nós temos que buscar as pessoas, anunciar o evangelho. Não podemos deixar. Então, irmão, nós precisamos da fé, uma fé incondicional. Esta fé, ela traz amor, ela traz graça. Agora, quando nós falamos de palavra, oração e fé, é igual poder. Quando eu tenho fé e eu oro, eu santifico a minha vida pela palavra e eu tenho poder. Eu posso pregar o evangelho, né? Então, está aí, irmão. Nós temos que buscar as coisas de Deus até receber. Ah, eu estou orando, mas não recebi. Vamos continuar, que vai ter a hora de eu receber a bênção de Deus na minha vida. Não é, irmão Geraldo? Quem busca, acha. Não é o ditado que a turma fala aí? É um ditado que alguém até disse um dia, isso aí devia estar na Bíblia, né? Quem busca, acha. Não dá, né? A Bíblia diz que quem busca, encontra, né? Quem pede, recebe. Quem bate a porta, se abre para ele. Então, irmão, vamos buscar a Deus, porque quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Quem bate na porta, a porta se abre. Então, irmão, nós temos aí a porta aberta para nós. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e que esta palavra possa estar guardada em cada coração, que nós possamos cada dia aprender um pouco. Amém?